o texto base já foi lido de Hebreus 12, né? Que fala... Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, porque eu quero ler, eu me programei para isso. E diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Aleluia. Me preparei para falar tantas coisas, mas creio eu que boa parte do que eu queria já foi ministrado aqui. E a passagem de Hebreus fala que nós somos chamados, portanto, a dar sequência de vida que caminha por fé em Jesus Cristo. Jesus é o centro, é o nosso animador, é aquele que deu o exemplo de entrega de vida. E diz que ele não abriu mão da cruz, da vergonha, do desprezo, né? Da dor. Ele foi traído, ele passou por várias coisas, mas não abriu mão, seguiu rumo à cruz, para que hoje nós estivéssemos aqui e para que o céu nos aguardasse em glória. Amém? Foi para isso que ele veio e ele cumpriu, e ele não desistiu, mesmo sabendo que alto era o preço. E nós fomos chamados também como igreja para correr a nossa corrida. Esse texto fala que somos como um atleta no estádio, mas para corrermos na caminhada de fé, precisamos saber o que queremos com Cristo. Precisamos entender para que nós fomos chamados, para que não nos percamos com pesos, para que não nos atrapalhemos com o pecado, para que tiremos de nós tudo aquilo que nos tira do foco da jornada de caminhada de fé. Peso não é pecado, mas peso atrapalha. E quando nos colocamos como atletas na corrida, no estágio, nós precisamos estar como atleta, dispostos a correr. E não estamos aqui para disputar, amém? Essa corrida é rumo ao céu, amém? Todos estamos caminhando para o alvo que é Jesus. Aquele que derramou sangue e que rasgou o véu para que o céu fosse nosso lugar de morada definitiva. Somos peregrinos no estádio e há uma tão grande nuvem de testemunhas. Muitas vezes a igreja sofre, teme, muitas vezes perde um pouquinho da força. Precisa recuperar. E para isso, tão grande nuvem de testemunhas, não é? O pastor já falou de Enoque, o irmão já falou de Abraão, que Deus disse assim, sai, né? Eu preciso te usar lá fora. Deus usou homens e mulheres. E o testemunho de fé, que viveram por fé, que alcançaram promessa, que morreram por Cristo, não é? Que o Senhor usou para testemunhar que ele era com eles, fechando boca de leões, construindo reinos, né? Mulheres se tornaram mãe por fé, né? Nesses testemunhos de fé registrados no capítulo 11, tem homens e mulheres que caminharam por fé e glorificaram o nome de Deus, e nós somos chamados para assim também fazermos na nossa carreira de fé, amém? Nós somos uma igreja que caminha e que precisa se livrar de pesos, de tudo que nos atrapalha, nos tira do foco, não é? Então, os atletas não podem dormir até tarde, não podem dormir tarde, não podem comer de tudo, né? Eles precisam estar em busca de estar em condições de correr. E o que é que nós precisamos fazer? Nos preparar, estarmos juntos, comungando, orando, buscando o Senhor, não achando que isso caiu em desuso. Isso é prática diária de fé. Como cristãos, precisamos nos manter firmes, nos livrando de tudo que nos atrapalha, seja hábitos, costumes, cultura, olhar demais a internet, né? Os hábitos sociais, que o Senhor nos ajude, porque cada um de nós precisa olhar do que precisa abrir mão. Há um sacrifício a ser feito, não é? E também precisamos vigiar quanto ao pecado. O pecado tira a nossa identidade. E o Senhor colocou em nós a identidade dele nas nossas vidas quando aceitamos a Jesus. Os pecados nos afastam de Cristo. E o versículo diz que nós temos que caminhar olhando para ele, porque ele é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Ele sofreu. Ele se identificou como um homem conosco em todas as nossas aflições. E eu fiquei aqui pensando, Senhor, eu não quero me demorar, porque, como o pastor falou, né, cada um de nós já avançou um pouco.
superou desafios para estar aqui. Eu sei que muitos estão cansados, viajaram mais do que eu, né? Muito mais, fizeram esforço para estar aqui, enfrentaram algo, abriram mão de algum lazer, de alguma outra coisa para aqui estar. Mas é importante lembrar que talvez na nossa caminhada sacrifícios humanos, pessoais aconteçam, de morrermos, de sermos perseguidos por causa de Jesus, por causa da fé, e nós como igreja precisamos estar atentos a isso, né? Nosso país tem mudado tanto, tanta coisa tem acontecido. Mas também eu não quero deixar de trazer para nós que nós somos menonitas. E na nossa história de vida menonita, os menonitas abriram mão de estar caminhando com sistemas políticos opressores, abriram mão de seus confortos para cultuar em cavernas, em campos, em lugares inóspitos, para continuar servindo a Jesus, porque nem sempre estavam aceitos no meio da sociedade tradicional, porque havia um preço a ser pago. Na nossa história, existem os relatos dos heróis da fé, mas também existem os relatos de menonitas, de anabatistas, homens e mulheres, que sacrificaram muito de si para continuar emblemando a marca de Jesus com um título de menonita. Nós somos menonitas, estamos aqui como menonitas, mas antes de sermos menonitas, somos servos e servas do Senhor Jesus Cristo, amém? Há em nós uma história que nos retrata porque estamos aqui como menonitas, né? O Senhor escolheu vários homens e mulheres, e Menon Simons estava no meio dos reformadores, né? Um ex-padre holandês, que pregou Jesus Cristo em 1 Coríntios 3,11, que não há outro fundamento que possa ser colocado no lugar de Jesus Cristo. Amém? Jesus é a nossa fortaleza, é o nosso Salvador e Senhor, de menonitas, de batistas, de presbiterianos, de todos que se rendem para Ele, porque Ele morreu por todos. Amém? Mas como menonitas aqui estamos, a nossa história é uma história de resistência. Não é? É uma história de resistência, de resiliência, uma história de superação de desafios que foram enfrentados por línguas, por culturas, por aflições, por fugirem de perseguições. E os menonitas existiram e por isso nós estamos aqui como menonitas. Né? O Senhor trouxe os outros no estádio correndo a carreira, alguns já se foram, é a nossa vez de correr. É a nossa vez de fazer a história, é a nossa vez de deixar exemplo para as próximas gerações. É a nossa vez de continuar levantando a marca de Jesus, do sangue, da entrega, da renúncia e da união. A igreja precisa continuar sendo igreja nos tempos atuais. Né? E pensando um pouco, eu perguntei para o pastor, né, o que aconteceu para que essa diretoria, essa liderança pensasse nesse tema? Porque precisamos pensar que é tempo de avançar. Não já avançamos tanto ou já estamos num lugar confortável, né? Precisamos seguir avançando, superando desafios. O atleta corre, muitas vezes ele cansa, assistindo algumas corridas, né? Eles param para respirar, tomar água e continuam a carreira. E diz que eles precisam superar desafios da dor, da pressão, do cansaço, da fadiga muscular, não é? Da fadiga física e psicológica, e muitas vezes, na caminhada, as nossas forças diminuem, a gente pensa que não vai dar conta, mas Jesus está dizendo, filho, eu sou contigo. Amém? Filho, eu sou o teu Deus, eu te levanto, te sustento, te renovo, eu estou contigo, porque eu já corri também esta corrida. Eu também já sofri, já preguei, já fui traído, já fui caluniado, passei por sistemas opressores, e olhando para a nossa história no passado, né? Ali, quando a rainha Catarina aceitou os menonitas na Rússia, mas impôs um pouco que eles não evangelizassem, não interferissem na cultura, e os menonitas aceitaram aquilo. E quando a liderança pensa um pouco na parte da nossa história, que queremos avançar mais, que queremos crescer em número, em oração, em comunhão, em compartilhar do pão de casa em casa, em sair das quatro paredes, em ir além de onde já fomos, pensamos um pouco que aquele silêncio que foi aceito trouxe para nós síndrome de refugiados, né? Nós, muitas vezes, não evangelizamos como deveríamos.
E aí nós ficamos pensando, será que isso é um gatilho no nosso inconsciente, da nossa história? Será que não precisamos hoje, aqui, como menonitas, pedir perdão ao Senhor como um ato profético por aquilo que ficou lá atrás, mas que talvez repercute até hoje no nosso meio? O que tem nos impedido de avançar? Não é? O que o Senhor quer de nós, porque Ele nos trouxe aqui para pensarmos juntos, para refletirmos na nossa história como menonitas, mas na nossa história como cada um, como pessoal. Então, hoje, eu fiquei pensando, Senhor, se eu estou aqui é porque Tu me escolheu. Amém? O Senhor confiou a mim, confiou a você, continuar a carreira dEle. Nós somos o melhor de Deus. Amém? Nós somos as pessoas, a igreja atual, que precisa continuar avançando. E pensando nisso, me veio à mente, Senhor, aqui no nosso meio existem homens e mulheres que inspiram os jovens a continuar na caminhada, que têm lutado contra um sistema opressor. A igreja, como um todo na terra, tem enfrentado um sistema que quer nos calar daquilo que é a verdade de Jesus, dos valores do reino. Mas no nosso meio nós temos homens e mulheres, pastores e pastoras, líderes masculinos e femininos que têm dado o seu sangue por Jesus Cristo, que têm enfrentado o sistema opressor, missionários e missionárias dentro e fora do Brasil, como foi falado aqui, não é? A igreja menonita é uma igreja de resistência e aqui no Brasil uma igreja que tem um pastorado feminino que acolhe, que aceita, que entende que o Senhor tem entregue a algumas mulheres essa chamada árdua de pastorear. E eu glorifico a Deus, porque eu me converti na igreja menonita. E na época que eu me converti, era uma pastora com o nome de Isaete, que é pastora até hoje, mulher, negra e pobre. Porque para a sociedade é um estigma, não é verdade? Mas para Jesus não, amém? Para Jesus ele usa homens, mulheres, jovens, foi falado hoje aqui, vai na tua força, amém? E eu fui pastoreada por uma mulher, ela nos consagrou, nos batizou, eu e o meu esposo, depois realizou a cerimônia de casamento e depois consagrou nossa filha. E por que eu estou falando isso? Eu não estou levantando uma bandeira de feminismo, eu estou levantando uma bandeira de homens e mulheres que foram chamados por Jesus para dar continuidade, para conduzir um rebanho, amém? Eu fui pastoreada por uma mulher, fui batizada por uma mulher, e não porque era mulher, é fato, essa é a história, não muda, é irrevogável, aconteceu, amém? Se fosse um homem, amém também, porque o Senhor teria usado, mas o Senhor está usando os dispostos, aqueles a quem Ele escolheu, os fortes, os guerreiros, homens que são testemunhas, mulheres que são inspiradoras. Não é? Mulheres que têm pago um preço de sangue, homens que têm renunciado o seu próprio eu para continuar conduzindo o rebanho. Nós somos o melhor de Deus desse tempo, amém? Você é o melhor de Deus. Ele está contando comigo e contando com você, contando com os jovens, porque aqui muitos jovens trabalharam hoje, trabalharam ontem, antes de ontem, né? Na nossa igreja, na região, mas eu sei que na sua igreja os jovens também têm trabalhado. Olha, irmãos, os menonitas chegaram no Brasil em 1930, 1.250 menonitas mais ou menos, e hoje nós estamos aqui porque essas pessoas vieram. Elas aceitaram o desafio, mesmo sendo refugiadas. Elas ministraram Jesus, esse evangelho chegou a mim. Eu não tenho descendência alemã, nem russa, nem de um outro país originário lá atrás, não. Eu fui evangelizada no meu bairro. A igreja é chamada a sair das quatro portas para falar de Jesus. Para continuar dizendo que Jesus salva, Jesus liberta e Jesus leva para o céu. Amém? Jesus veio para salvar os caídos, né? Jesus veio para conduzir pecadores ao arrependimento. E nós fomos chamados para isso, como atletas no estádio. E há muitas corridas que precisam de revezamento. Eu fiquei pensando, Senhor, nos tempos atuais, a igreja, eu quero falar de um desafio da igreja, que foi vencer a pandemia. Você é um vencedor da pandemia, amém? Você é um sobrevivente da pandemia, porque o Senhor disse para a morte e para o Covid, não, você pode tocar, mas você não vai levar, porque Ele ainda tem uma corrida a correr. Eu quero usar
estes e estas que aqui estão. Alguns se foram, não sabemos explicar o porquê. Nem vim pensando nisso. Mas sei que eu sou sobrevivente do Covid, amém? Você é uma igreja que sobreviveu e a igreja precisou ser resiliente. A igreja precisou se reinventar no campo online, porque o meu esposo não sabia fazer vídeo, não era o forte dele, mas o Senhor tirou a igreja da zona de conforto. No período do Covid, na minha casa, demos plantões até 2, 3 da manhã, orando por pessoas, louvando por pessoas, para que o Senhor repreendesse ansiedade, depressão, pânico, medo, desespero, a igreja perseguida, a igreja que sofre, a igreja apertada, é a igreja que cresce. Muitas vezes o Senhor quer nos tirar da zona do conforto, para que possamos crescer, para que coisas pequenas que nos detêm já não tenham mais importância e possamos avançar, para conquistarmos aquilo que está no propósito dele, porque ele nos chamou para evangelizar. A igreja menonita precisa evangelizar mais, aprender mais, não estar sentado, salvo e conformado. Satisfeito, né? Eu vi uma vez falando da síndrome dos 3 S, que é um risco que como igreja corremos, de estarmos dentro da igreja, sentados, salvos e satisfeitos. Há um risco da igreja se conformar com o que já conquistou. Ela precisa querer ir além, ela precisa olhar outros que estão lá fora. Ela precisa entender que Jesus tem mais vidas para salvar, que o céu precisa ser habitado, que o inferno tem que continuar sendo saqueado. E nós vemos que, como igreja, muitas vezes, nós negligenciamos o nosso tempo de chorar. Eu quero falar sobre isso porque nós estamos vivendo como sobreviventes da pandemia, grande a enchente do choro, não é? Houve muitas mortes, muitas perdas, muitos lutos adiados. Muito choro que foi negligenciado e muitas vezes, quando nós não olhamos para dentro de nós e negligenciamos a nossa dor, ela nos impede de seguir e de ir além, porque o Senhor nos chamou para mais. Nós não estamos aqui como sobreviventes do Covid por acaso. Um marco histórico fortalece a igreja para outro marco histórico. Um milagre é base para outro milagre que está por vir. Uma dor superada é fortaleza para dores maiores, para coisas maiores. O Senhor nos chama para coisas maiores, não só baseada na dor, mas na conquista, porque Ele é o nosso Deus, porque Ele está conosco. Nós temos orado muito por pessoas com ansiedade. E o Senhor muitas vezes diz para nós: filho, você está ansioso? Vem cá, eu sou teu Deus, eu te consolo, eu te acalmo. Respira 3 vezes, né? Faz o exercício, eu sou contigo. Eu continuo confiando em você, mesmo com ansiedade. Eu conto com você. Eu sou o teu Deus. Eu não desisto daquilo que eu te entreguei. O que é teu, é teu. Segue em frente. Enfrenta e supera os teus desafios. A igreja precisa superar aquilo que deteve a igreja, aquilo que parou a igreja, aquilo que me parou. Eu lembro que, quando um dos diáconos da igreja de Janga, né, Leca, faleceu, eu chorei muito naquele dia. Eu pensei que eu ia infartar, porque minha sogra estava doente, minha cunhada tinha morrido, o pastor Joel tinha estado com câncer, tinha falecido, e veio, infelizmente, a perda de Leca, e eu comecei a ficar muito chorosa, até que um dia alguém disse assim para mim: parece que tu não aceitasse, estás vivendo luto, e caiu a ficha que eu precisava de tempo para chorar. E eu parei e disse: Senhor, eu tenho trabalhado tanto em frente à pandemia, eu preciso parar e chorar. E eu comecei a aquietar e a chorar para receber consolo de Deus e renovo de forças. Amém? Se a igreja está ferida, ela precisa de tempo para cura. Ela precisa dizer: Deus, eu estou ferido. Eu estou ansioso, eu preciso de cura. Nós precisamos buscar, irmãos, em Deus as condições de continuar avançando, porque Ele é suficiente. Amém? Ele é suficiente. Às vezes dizemos assim: eu fui traído, Senhor. Eu não quero mais. Os pastores sabem bem o que é isso, os líderes. A entrega que é feita e parece que aquilo que foi tão investido não teve valor. E ele diz: mas eu sou contigo. Eu tenho uma coroa de vida eterna. Eu tenho um galardão para você. Continue, não desista. Creia, continue avançando. Você é a igreja. Cristo conta com você. Não é? O mundo nos espera para conhecer o Senhor que move a igreja.
que pagou o preço pela igreja. Nós somos menonitas e temos valores, né? Jesus é fonte inesgotável de vida e superação. O que nós estamos enfrentando que Jesus não enfrentou? Há uma pergunta a se fazer, né? Mas Jesus está dizendo por nós: corram, menonita, eu sou com vocês. Menonitas, vocês podem se sentir fracos, mas eu estou no meio de vocês como forte, como valente que vou à frente. Amém? O Senhor diz para nós: não parem, avancem, persistam, se animem, se fortaleçam, façam revezamentos. Às vezes é necessário que um pare e o outro siga para que a jornada de fé da igreja continue e persevere, porque todos somos instrumentos de Deus. Existem maratonas de revezamento onde um passa o bastão para o outro, um toca no outro, e a corrida não para, porque Jesus é o autor da corrida e ele não cansa. Ele é força, ele é renovo, ele é vitória, ele é coragem. O Senhor tem coragem, continua servindo na tua pouca força, não desanima, segue em frente, vai mais um pouquinho, o passo é lento, mas continua. Não desiste, porque para nós não podemos mais olhar para trás. Olhar para trás é negar tudo que Jesus já fez pela igreja, por mim e por você hoje. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não estamos livres da dor, da aflição. Várias passagens bíblicas. Davi voltou para Ziclag, já tinham levado a família, mulher, criança, gado, tudo. Eles choraram, choraram, choraram. Se consolaram em Deus, buscaram força, renovaram o ânimo e seguiram. Nós somos uma igreja sobrevivente de tantas coisas, precisamos continuar seguindo, salgando, iluminando, dizendo que Jesus é bom, que salva, que liberta, que transforma, que leva para o céu, amém? Porque o céu é nosso lugar. Nós estamos caminhando, não podemos desistir. Há uma nuvem de testemunhos de glória que nos cercam e nos movem para frente, porque por fé é possível caminhar. Porque Jesus está conosco. Se evangelizem, se apoiem mutuamente, façam revezamentos, invistam nos jovens. Eu estava olhando hoje aqui, eu estou envelhecendo, alguns um pouquinho mais, ficando mais frágeis, minhas filhas ficando mais vigorosas, e assim a jornada de fé, de vida, de família. É um ciclo que se fecha. Uns se vão e outros vêm, e Jesus continua sendo Deus, se movendo pela igreja, por meio da igreja, em favor da igreja, salvando, fazendo diferença, transformando vidas, saqueando o inferno. Porque há uma sociedade lá fora que precisa conhecer Jesus. Fortaleçam as mulheres, fortaleçam os jovens, né? Que as nossas barreiras caiam no meio da nossa dor. Que nesses tempos de desafios, coisas que não são importantes não nos dividam. Que coisas que não são importantes não sejam levadas à frente, que tenhamos foco, menonitas. Né? Que nestes dias Deus esteja trabalhando de uma forma especial. Esse congresso era para ter acontecido, não pôde acontecer, mas chegou o tempo, amém? Esse é o tempo, o Senhor nos trouxe aqui. Vamos em frente, porque o Senhor diz: eu estou com vocês, eu morri por vocês e eu conto com vocês, menonitas, amém? Vamos vencer, porque há uma eternidade de glória nos esperando, amém? Que o Senhor tenha falado aos nossos corações. Não quero deter mais, porque sei que há cansaço, precisamos descansar. E que o Senhor esteja sendo fortalecido no nosso meio. Nosso DNA é Jesus. Ele é o alfa e o ômega. Ele nos chamou e confiou e está conosco na alegria e na dor. No meio do vale e no meio das flores também. Porque ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. E continua nos consolando, nos animando por meio do seu Espírito Santo, que já podemos sentir nesta noite aqui, amém? Somos fortes em Cristo, Ele nos impulsiona a ir além e a avançar. Essa é a mensagem para hoje. Eu agradeço a oportunidade e bendigo o Senhor por cada um que aqui chegou por este encontro, em nome de Jesus.